Eu sou Carlos Barbosa, um sujeito da roça, filho da poeira vermelha e do cheiro de café torrado no fogão a lenha. Nasci num cantinho esquecido do interior de Minas Gerais, onde tudo é muito calmo e nada acontece muito rápido. Minha vida foi toda vivida no simples, no duro, mas cheia de um carinho que só quem é criado no meio da terra sabe o valor. A gente não tinha luxo, não, nem fartura. A comida na mesa era contada e todo mundo precisava se virar para ajudar de algum jeito. Era cada um por si, mas todo mundo junto. Minha infância foi marcada pela simplicidade. Éramos uma família grande, para não dizer enorme, 12 filhos ao todo, 7 meninas e 5 meninos. E era criança para dar e vender. Eu fui um dos mais jovens, mas quem carregava o peso de ser o mais velho era o Wilson, meu irmão mais arrojado. Lá em casa, não tinha essa de moleza, não. Cada qual tinha sua obrigação desde pequeno. A vida era a luta do nascer ao pôr do sol. Nosso pai, Marivaldo, era um sujeito daqueles que sabiam arrancar música do peito da sanfona. Nas festas das fazendas vizinhas, ele era sempre convidado para animar os bailes. Tinha gente que vinha de longe só para ouvir meu pai tocar. Mas, além de sanfoneiro, ele também tocava o ofício da terra e do fumo. No quintal da nossa casa, ele tinha uma fabriquinha de fumo de rolo. Aquilo era uma arte. O cheiro do fumo secando ao sol era uma coisa que ficava no ar e na memória da gente. Era duro o trabalho, mas ele fazia com maestria. Cuidava da nossa família com a mesma dedicação que tinha com a sanfona e o fumo. Minha mãe, Justina, era uma força da natureza. Lavadeira, guerreira. Quando o sol nem tinha acordado direito, lá estava ela, de pé, com as mãos já na água fria, esfregando as roupas dos outros para ajudar na renda. A casa nunca parava. Era menino correndo para cá e para lá, cachorro latindo, e minha mãe, de olho em tudo, nunca deixava faltar nada, nem comida no prato, nem conselho quando precisava. A gente não tinha muito, mas tínhamos o essencial, união e aquela esperança mineira, de quem, mesmo na dificuldade, acredita que amanhã pode ser melhor. Éramos a prova viva de que a vida na roça era simples, mas valiosa. Havia carinho no olhar de minha mãe, havia música nas mãos do meu pai, e havia sempre um jeito de seguir em frente, ainda que fosse só mais um dia no meio da poeira. Quando Wilson foi embora para o Rio de Janeiro, parecia que uma luz tinha acendido lá em casa. Ele, que sempre foi o mais ajuizado dos irmãos, tinha aquele desejo de estudar, de se fazer na vida. O Rio era longe demais da nossa realidade, mas a ideia de ter alguém da família lá, buscando um futuro melhor, enchia a gente de esperança. A gente sonhava junto com ele, sabe, como se, de algum jeito, ele fosse abrir caminho para todos nós. Só que o destino às vezes prega umas peças difíceis de engolir. Meu pai, Marivaldo, tinha uma sina com a bebida. Desde que eu me entendia por gente, via ele nos bailes tocando a sanfona com maestria, mas também via ele virando um copo atrás do outro. No começo, a gente achava que era coisa de festa, de alegria, mas com o tempo ficou claro que era mais fundo. Ele já não sabia parar e a bebida começou a tomar conta do que restava dele. Teve uma noite, daquelas de lua cheia, que ele voltou para casa depois de uma dessas bebedeiras. Estava diferente, mais calado, mais abatido. Não era o mesmo pai que tocava a sanfona com alegria. Naquela noite, ele sentou na varanda, olhando pro nada, e, sem dizer muito, caiu ali mesmo, feito uma pedra. Foi tudo muito rápido. Meu pai, o homem que eu sempre vi como um gigante, que parecia aguentar qualquer coisa, partiu assim, de repente. Um colapso no coração, disseram. Ele tinha só 52 anos, mas parecia que o tempo e a bebida tinham tirado mais dele do que isso. A gente ficou sem chão. Minha mãe, Justina, foi uma das que mais sofreu, mas não deixou a tristeza tomar conta. Ela nunca foi de se entregar. Em pouco tempo, ela decidiu que não dava mais pra gente continuar naquela vida no interior. Sem meu pai, a roça já não tinha sentido e a sobrevivência ficou ainda mais difícil. Decidiu que íamos todos pro Rio de Janeiro, onde Wilson estava. Talvez lá a gente tivesse alguma chance de recomeçar. Chegamos no Rio com uma mão na frente e outra atrás.
O Wilson estava trabalhando como porteiro num daqueles prédios chiques de gente rica. Era um emprego honesto, mas o salário dele mal dava para ele mesmo, quanto mais para uma família tão grande. Ele estava estudando e se virando como podia, mas era visível o peso que ele carregava. Ver aquilo foi um baque para nós. A esperança que tínhamos nele era grande, mas a realidade do Rio de Janeiro mostrou pra gente que a vida ali também era dura e que todo mundo teria que batalhar junto. Minha mãe, sem perder tempo, fez a gente encarar a situação. Quem tivesse mais de 10 anos teria que trabalhar, e eu, mesmo sendo ainda novo, entendi logo o recado. Não era tempo de lamentar, era tempo de arregaçar as mangas. Cada um de nós, dos mais velhos aos mais novos, tinha que arrumar um jeito de ajudar. Trabalhei em tudo que você possa imaginar, e a vida no Rio, embora cheia de promessas, também era cheia de desafios. Ver minha mãe batalhando ali, numa cidade grande, depois de tudo o que a gente tinha passado, era difícil. Mas se tinha uma coisa que ela nos ensinou foi que, quando a vida te dá rasteira, a gente levanta e segue em frente. Eu tinha só 10 anos quando comecei a trabalhar como engraxate na Praça 15, lá no Rio. Era uma vida que ninguém escolhia, mas que eu, como muitos outros meninos, tinha que enfrentar. Lembro que no início, tentei oferecer graxa durante o dia, mas o ritmo frenético da cidade grande não deixava espaço para gente como eu. Os trabalhadores passavam apressados, nem olhavam pro lado. Não dava para competir com o corre-corre das pessoas indo de um lado pro outro, sempre com pressa, sempre com a cabeça cheia de preocupação. A cidade não tinha tempo para um menino com uma caixinha de graxa nas mãos. Foi então que percebi que a madrugada era diferente. O movimento nas ruas diminuía, e a correria do dia dava lugar a um silêncio estranho, um silêncio cheio de história. Era nesse tempo que os solitários, os insones, os que não tinham para onde ir, acabavam indo parar lá na Praça 15. Gente que, por algum motivo, não conseguia dormir. Não tinha internet, celular, nem TV a cabo. Naquele tempo, nem as TVs de canal aberto e as rádios funcionavam de madrugada. A noite era um vazio que engolia a cidade e as pessoas buscavam alguma coisa para fazer, alguém para conversar. E eu, com minha caixinha de engraxate, estava ali, esperando por esses momentos. Na praça, eu não estava sozinho. Tinha outros meninos como eu, tentando ganhar a vida de um jeito ou de outro. Tinha quem vendesse café, salgadinho, suco. A gente se virava como podia. O movimento da madrugada não era grande, mas dava pro gasto. Era o suficiente para botar algum trocado no bolso e levar comida para casa no outro dia. Eu engraxava sapato de quem passava, enquanto trabalhava, ouvia histórias. Cada pessoa que sentava na minha frente trazia um pedacinho da vida dela. Uns falavam de saudade, outros de medo, e alguns só queriam o silêncio da noite. Engraçado como, no meio daquele breu todo, eu, um menino de 10 anos, acabei aprendendo mais sobre a vida do que em qualquer escola. A madrugada me ensinou a escutar. Me ensinou a perceber que, por trás de cada rosto, tinha uma história, um sofrimento, uma alegria ou uma dor escondida. Ali, sentado com minha caixinha de graxa, eu era muito mais do que um engraxate. Eu era parte da cidade do Rio de Janeiro, parte da solidão de quem não tinha com quem dividir o peso da noite. Era duro, não vou mentir. O cansaço batia, o frio cortava a pele, e às vezes o dinheiro era pouco. Mas, naquela praça, nas madrugadas, encontrei um jeito de continuar, de fazer minha parte. E cada sapato que eu deixava brilhando era mais uma prova de que, mesmo na dureza, a gente sempre encontra um jeito de seguir adiante. Na Praça 15 a gente acabava conhecendo todo tipo de gente. Era como se aquele pedaço de calçada fosse um ponto de encontro para quem, de alguma maneira, a vida tinha jogado pro canto. Ali, no meio da noite, os operários sujos de graxa, motoristas que rodavam horas pelas estradas, caminhoneiros com histórias que vinham de longe e até metalúrgicos exaustos se misturavam com a gente que só queria ganhar uns trocados. Não tinha muita conversa, só um aceno, uma troca de olhar, mas a gente sabia que todos estavam ali por algum motivo, buscando algum consolo na madrugada. Tinha uma noite em particular, mais fria que o normal, que me marcou para sempre. Eu já tinha 12 anos de idade. Então, eu e mais 2 moleques que também trabalhavam ali já estávamos no bagaço.
A gente tinha passado a noite toda tentando fazer uns trocados, mas o movimento estava fraco. O cansaço tomou conta, e tudo o que a gente queria era um lugar para encostar e tirar um cochilo rápido. O problema é que dormir nos bancos da praça era proibido. Se algum guarda pegasse a gente, levava pancada, sem dó, então, a gente precisava ser esperto. Foi aí que eu vi, num canto mais escuro da praça, umas caixas de papelão largadas perto das lixeiras. O lugar era isolado, quase ninguém passava por ali, e, naquela hora da noite, parecia perfeito. Chamei os outros meninos e a gente decidiu que podia se enfiar dentro daquelas caixas só para descansar um pouco. Não era cama, mas era o que a gente tinha. A gente deitou ali, cada um dentro da sua caixa, e o sono veio rápido. O frio não perdoava, mas, de algum jeito, o cansaço era maior, e a gente acabou pegando no sono. O tempo parecia ter parado, e tudo o que eu queria era um descanso daqueles. Só que, no silêncio da madrugada, a gente não percebeu que o caminhão do lixo estava chegando. O ronco do motor não fez barulho suficiente para acordar a gente, e os lixeiros começaram a fazer o trabalho deles, recolhendo tudo o que viam pela frente. Quando o caminhão parou perto de onde a gente estava, um dos lixeiros veio direto nas caixas de papelão. Eu ainda estava dormindo quando ouvi um grito. Parem, parem, tem criança aqui! O lixeiro, assustado, deu o grito mais alto que pôde. A gente acordou num pulo, sem entender o que estava acontecendo. Quando me dei conta, quase tinha sido levado junto com as caixas de lixo. O lixeiro estava branco de susto, com os olhos arregalados, sem acreditar que tinha moleque dormindo dentro das caixas que ele ia jogar no caminhão. Eu fiquei paralisado por um instante, sem saber o que falar. Só conseguia pensar no que teria acontecido se ele não tivesse visto a gente. O caminhão do lixo teria levado mais do que papelão naquela noite. O lixeiro ainda olhou para mim, meio sem palavras, e só disse: "Vão embora daqui, isso aqui não é lugar para vocês." E, naquele momento, entendi que, apesar de tudo, ainda tinha anjos por aí, mesmo que vestidos de lixeiro. Depois disso, nunca mais olhei para uma caixa de papelão do mesmo jeito. A vida, às vezes, prega peças que a gente nem imagina, e naquela noite eu entendi que, mesmo no meio da maior dureza, a gente tem que ficar atento. Já com os meus 13 anos de idade, eu conheci um homem duro de espírito. Manuel Gutenberg era um daqueles caras difíceis de lidar, caminhoneiro português, sempre mal-humorado, nunca sorria. De vez em quando, ele dava as caras na Praça 15. Chegava no meio da madrugada, descia do caminhão pesado e ia direto para a barraca de angu do Rogério, um baiano arretado que vendia comida para quem rodava a noite inteira. Era o tipo de cena que já tinha virado costume. Mas o problema era que, toda vez que eu me aproximava dele para oferecer uma graxa, ele reagia de maneira ríspida, como se o simples fato de eu estar ali fosse uma afronta. "Vai graxa aí, chefe?" eu perguntava, mesmo sabendo que ele ia me tratar mal. E não dava outra. Sempre vinha uma patada. Naquela noite em particular, uma chuvinha fina já caía sobre a praça. O chão estava meio molhado, e a madrugada tinha um ar pesado, daqueles que parece que tá tudo mais difícil. Gutenberg, mais uma vez, estava na barraca do Rogério, enchendo a cara de cachaça, como fazia de costume. Mas, como de praxe, não custava nada tentar. Então me aproximei dele, a caixa de engraxate debaixo do braço, e mandei o de sempre: "Vai graxa aí, chefe." Ele virou para mim com aquele olhar carregado de raiva e frustração, e antes que eu pudesse entender o que ele estava prestes a fazer, ouvi ele gritar: "O quê? Porrada?" E antes que eu pensasse em dar um passo para trás, senti o chute dele na minha caixa de engraxate. O homem deu um coice tão forte que a caixa voou longe. Eu só vi a graxa, as escovas, os panos, tudo se espalhando pela praça, que já estava encharcada pela chuva fina. Aquilo bateu forte em mim. Fiquei ali, parado por uns segundos, olhando minha caixa destruída e todo o meu material boiando nas poças d'água. As pernas tremiam, mas não de frio. Eu queria gritar, queria dizer algo, mas a garganta travou. Sentia as lágrimas brotarem, e por mais que eu tentasse segurar, elas caíam misturadas com a chuva. Não era só pela caixa, não era só pelo trabalho perdido naquela noite. Era tudo.
Era a sensação de estar encurralado, de lutar tanto e ainda assim ser pisado como se não fosse nada. Naquele instante, olhando para minha caixa destroçada e pro Gutenberg rindo de mim, eu fiz um juramento para mim mesmo. Eu não ia desistir. Não ia deixar ninguém mais me rebaixar daquele jeito. Se precisava trabalhar de dia e de noite para mudar minha história, eu ia fazer isso. Ia sair daquela vida de engraxate e ia dar uma vida melhor para mim, para minha mãe, para os meus irmãos. A vida me deu uma rasteira naquela noite, mas eu decidi que ia levantar. Mais do que nunca, eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para sair da lama. E, por mais que o Gutenberg tivesse pisado em mim e na minha dignidade, ele só conseguiu acender ainda mais o fogo que eu carregava dentro de mim. Aos 16 anos, as coisas começaram a dar uma guinada. Naquela época, anos 70, as leis trabalhistas eram bem diferentes e a molecada começava a trabalhar cedo mesmo, sem muita burocracia. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. Era cobrador de ônibus numa empresa que rodava pelos subúrbios do Rio. Lembro como se fosse ontem a alegria que senti no dia que assinei aquele contrato. Não era só pelo salário, mas por sentir que, finalmente, eu estava dando um passo para frente, saindo da vida de engraxate e começando a construir algo mais sólido. Eu sempre fui muito dedicado, não importava o trabalho, eu dava o melhor de mim. Passava o dia ali no ônibus, liberando a roleta e entregando o troco, mas meu olho sempre estava nos motoristas. Quando o expediente acabava, eu ficava na garagem conversando com os motoristas mais antigos. Ouvia histórias, dicas, tudo que pudesse me ensinar alguma coisa. Eu era novo, mas sabia que tinha muito a aprender, e se o conhecimento estava ali de graça, eu ia pegar. Foi assim que, logo que apareceu uma chance, fui atrás da minha carteira de habilitação. Passei noites estudando, decorando regras de trânsito, aprendendo as manhãs do volante. E não deu outra. Tirei minha carteira. Aquilo foi um marco para mim. Eu não queria parar ali, não queria ser só mais um cobrador. Sabia que podia mais. Então, o próximo passo foi tirar a habilitação de motorista profissional, aquela que te deixa dirigir ônibus e caminhão. Depois de habilitado, não demorou muito para eu ser promovido. Comecei a dirigir os ônibus da empresa. A sensação de sentar no banco do motorista, de ter o controle daquele gigante de metal, era indescritível. Cada curva que eu fazia, cada passageiro que entrava, eu sentia que estava dominando um pouco mais do meu destino. Não era só uma questão de dirigir, era de provar para mim mesmo que eu podia, que eu estava subindo na vida. Com o tempo, fui ganhando mais responsabilidades. De motorista, passei a ser chefe encarregado de toda a frota da empresa. Eu cuidava dos horários, das manutenções, das rotas. Era um trabalho pesado, mas eu gostava de cada parte dele. Saber que os motoristas vinham até mim para resolver problemas, que eu estava no comando de uma parte importante da empresa, era gratificante demais. Olhar para trás e ver de onde eu tinha saído, das noites frias na Praça 15, da vida difícil de engraxate, só me dava mais certeza de que eu estava no caminho certo. Eu estava mudando minha realidade, e isso era só o começo. Bom, na verdade, não me faltavam exemplos, né? Quer ver, por exemplo, Wilson sempre foi o orgulho da nossa família. Meu irmão mais velho, desde moleque, tinha uma cabeça boa, focado nos estudos. Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu. Enquanto a gente ralava nas ruas e no trabalho, ele passava as noites estudando. Era de se admirar mesmo. Aquele jeito dele de não abaixar a cabeça para nada me dava um impulso enorme. Ele sempre foi um exemplo para mim. Quando veio a notícia de que ele tinha passado no concurso da Polícia Federal, a casa quase caiu de tanta felicidade. Aquilo foi um marco. Ver o Wilson naquela farda, com o brasão no peito, encheu a gente de orgulho. Ele conseguiu, e isso mostrava para todos nós que também podíamos. O Bela, outro irmão, era um verdadeiro artista do comércio. O sujeito tinha um talento nato para vender. Se botasse uma pedra na mão dele, ele conseguia te convencer a comprar e ainda pagar caro. Era uma habilidade que só ele tinha. Começou pequeno, vendendo frutas no mercadinho do bairro, e de repente já estava abrindo barraca própria, depois lojinha, e não parou mais. O povo dizia que tudo que ele tocava virava ouro. Ele se deu bem,
criou sua própria vida e foi indo cada vez mais longe. Minhas irmãs, uma a uma, também foram construindo suas vidas. 7 ao todo, todas mulheres fortes e batalhadoras, foram casando, formando famílias. Cada casamento era uma celebração, uma alegria diferente. As famílias iam se multiplicando, e a gente, que sempre foi muito unido, mantinha aquele calor de casa cheia, mesmo quando cada um seguia seu rumo. Cada nova casa que uma irmã formava era como se uma parte do nosso legado estivesse crescendo. Inspirado pelo Wilson, decidi que também era hora de buscar algo mais nos estudos. Eu queria seguir em frente, não apenas no trabalho, mas na vida. Então eu me inscrevi no curso de administração. Trabalhava o dia todo como chefe encarregado de toda a frota da empresa, e à noite, quando o corpo já não aguentava mais, ia para a faculdade. Era puxado, mas eu sabia que valia a pena. Em 5 anos, consegui me formar. Aquela formatura foi uma das maiores vitórias da minha vida. Pouco tempo depois, veio a surpresa. O senhor Otávio Peixoto, o presidente-geral da empresa de ônibus onde eu trabalhava, me chamou para conversar. Ele era daqueles homens de poucas palavras, mas de muito respeito. No meio da conversa, ele soltou a proposta. Queria que eu assumisse a gestão da sede de Niterói. Fiquei sem fala por um momento. A responsabilidade era grande, mas a confiança que ele tinha em mim me encheu de coragem. Aceitei na hora. Ali eu percebi que todos aqueles anos de sacrifício estavam valendo a pena. Quando fui transferido para Niterói, parecia que a vida estava abrindo mais uma porta para mim. Aceitei o desafio de ser gestor da filial da empresa e, para facilitar, decidi me mudar de vez para lá. A cidade era diferente, grande, mas até que me adaptei rápido. O trabalho ia bem e foi ali que conheci Madalena. A Madalena, menina doce, de um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Ela trabalhava como professora numa escola ali perto da garagem da empresa. A gente se esbarrava de vez em quando e, aos poucos, fui criando coragem de puxar papo. Conversa vai, conversa vem, e em pouco tempo já estava tudo alinhado entre a gente. O jeito dela, tão simples e gentil, me encantava. Depois de 2 anos de namoro, decidi que não queria esperar mais. Casamos numa cerimônia pequena, só para a família e amigos mais próximos, mas foi uma alegria só. Moramos juntos ali em Niterói, nossa vida simples e tranquila. O tempo voou, sabe? 1 ano e meio depois do casamento, veio a notícia que mudou tudo. Madalena estava grávida. Não tinha como descrever a alegria que senti. Era o sonho da gente, formar nossa família. Eu já me via ensinando o filho a jogar bola, levando para ver o mar, mostrando cada pedacinho da nossa história. Mas a felicidade, que parecia sem fim, logo se misturou com uma preocupação enorme. A gravidez não estava sendo fácil. Madalena começou a ter complicações e a cada consulta, o médico dava uma notícia que deixava nosso coração apertado. A gente rezava, fazia promessa, mas o medo de perder tudo estava sempre rondando. Quando chegou a hora do parto, a situação ficou crítica. O médico já tinha alertado que era perigoso, tanto para ela quanto para o bebê. E foi como um soco no estômago quando, depois de todo aquele sofrimento, me disseram que nosso bebê não resistiu. Eu nunca senti dor igual na vida. Ver a Madalena naquela cama, tão frágil, sabendo que ela também estava destruída por dentro, mas sem poder fazer nada para mudar aquilo, foi um dos momentos mais difíceis que enfrentei. Eu me segurava, engolia o choro, porque sabia que ela precisava de mim, mas por dentro, parecia que eu tinha perdido tudo. Fiquei arrasado, com um vazio que não tinha tamanho, mas ainda assim, tinha que ser o pilar dela. Depois de tudo que aconteceu, a vida parecia ter parado. Eu me sentia como se estivesse preso num desses redemoinhos que a gente vê nas cachoeiras, rodando sem rumo, tentando achar uma saída. A morte do meu filho recém-nascido me deixou sem chão, sem ânimo. Cada dia era uma luta para me recompor, para seguir adiante, por mim e pela Madalena. Não tinha como esquecer, mas eu tentava fazer o que podia para continuar, mergulhando nos meus pensamentos, buscando um sentido em meio a tanta dor. Aos poucos, fui voltando para o trabalho.
A rotina na empresa de ônibus me ajudava a ocupar a cabeça. Um dia, quando já estava de volta ao escritório da filial em Niterói, a secretária entrou e disse que tinha um homem idoso esperando lá fora. Ele tá vindo aqui todo dia, querendo falar com o gerente, ela me contou. Achei aquilo estranho, mas mandei entrar. Quando ele entrou na sala, eu senti uma sensação estranha, como se tivesse voltado no tempo. Eu simplesmente não acreditava no que estava vendo. Então, logo após se sentar, o homem já foi falando com um sotaque muito peculiar. Ele pediu para trabalhar como mecânico na garagem, dizendo que, apesar da idade avançada, tinha muita experiência com caminhões e poderia ajudar na manutenção da frota. Eu fiquei quieto, só ouvindo, sem demonstrar nada. Ele começou a implorar, com lágrimas nos olhos. Contou que sua neta estava no hospital, grávida, e a gestação era de alto risco. Ele precisava de dinheiro para ajudar, era a única neta que ele tinha, e a vida dela dependia daquele bebê que estava para nascer. Acontece que aquele homem era o tal do Manuel Gutenberg, o velho caminhoneiro português, que anos atrás me tratou com tanto desprezo, estava ali na minha frente, em carne e osso, só que bem mais velho, falando com aquele sotaque que não tinha como esquecer. Foi aí que eu resolvi falar. Eu sei quem o senhor é. O senhor é o Manuel Gutenberg. Ele empalideceu na hora. Então contei a ele sobre aquela madrugada chuvosa, muitos anos atrás, na Praça 15. Eu ainda conseguia ver na minha mente a cena dele chutando minha caixa de engraxate, espalhando tudo na chuva. Falei sobre como me senti humilhado naquele dia, como aquilo mexeu comigo, como me fez jurar que um dia ia sair daquela vida. O velho ficou sem palavras, parecia que o chão tinha se aberto sob seus pés. Mas, depois de alguns segundos de silêncio, eu completei. Disse que, lá em Minas, desde pequeno, eu tinha aprendido sobre o amor e o perdão. E que, apesar de tudo que ele fez, a vingança e o rancor não eram sentimentos para mim. Não era esse tipo de homem que eu queria ser. No final, ofereci o emprego de mecânico-chefe da garagem para ele. Gutenberg, com os olhos cheios d'água, me agradeceu sem saber direito o que dizer. Eu só queria que ele entendesse que a vida tinha me ensinado muita coisa e que, mesmo nas piores circunstâncias, ao invés de se vingar, a gente pode escolher perdoar. Mas, de qualquer maneira, as semanas iam se arrastando e eu ainda sentia um buraco no peito. A perda do meu filho era algo que parecia impossível de superar. A vida ia seguindo seu rumo, e eu me esforçava para enxugar as lágrimas, tentando encontrar sentido nas pequenas coisas do dia a dia. O trabalho ajudava a distrair a cabeça, mas o vazio estava sempre lá, me acompanhando em silêncio. Num dia qualquer, a secretária entrou na minha sala com o rosto preocupado, dizendo que o chefe dos mecânicos precisava falar comigo urgente. Era o Manuel Gutenberg, e ele entrou no meu escritório como eu nunca tinha visto antes, aos prantos, desmoronando diante de mim. Sem conseguir segurar a voz, ele me contou que sua neta havia falecido no parto. Eu fiquei sem reação por um instante. Era uma notícia pesada demais, mas ele continuou, com os olhos cheios d'água, dizendo que o bebê havia sobrevivido. Mas eu sou só um velho, Carlos. Não tenho condições de criar essa criança. O que eu vou fazer? Ele dizia, completamente perdido. Aquilo me pegou de jeito. Eu fiquei ali, em silêncio, olhando para o chão, sentindo uma avalanche de pensamentos passando pela minha cabeça. Lembrei da minha própria dor, do que eu e Madalena tínhamos passado. Era como se, de repente, tudo estivesse se conectando de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Eu olhei para o Manuel e perguntei, qual o nome da criança? Ele, ainda enxugando as lágrimas, respondeu que o bebê se chamava Charlon. Minha filha deu o nome em homenagem ao pai dela, meu filho, que já faleceu faz alguns anos, ele explicou, com uma tristeza profunda no olhar. Pedi licença por um momento e fui até a sala ao lado, mais reservada. Peguei o telefone e liguei para Madalena. Contei a ela toda a história, sobre o bebê que tinha perdido a mãe no parto. E então disse, sem saber bem como ela ia reagir, amor, eu tô pensando em adotar essa criança. Ele não tem ninguém. E a gente tem tanto amor guardado.
Do outro lado da linha, o silêncio durou só alguns segundos e eu ouvi a voz dela, calma, mas emocionada: Carlos, traz esse menino para casa. Ele já é nosso. Quando voltei para a sala, me sentei de frente para o Gutenberg. Olhei nos olhos dele e disse: Charlon já tem uma família, Manuel. Eu e minha esposa vamos adotá-lo como nosso próprio filho. Perdemos o nosso bebê há poucos meses e Madalena não pode mais engravidar. Mas Charlon será nosso filho daqui para frente. Manuel me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram de gratidão. E ali, naquele momento, eu senti que, apesar de tudo, mais uma vez a vida estava me dando uma nova chance de recomeçar. Os dias passaram num piscar de olhos depois que decidi adotar o Charlon. Não foi fácil lidar com a papelada e os trâmites legais, mas os advogados da empresa de ônibus, sempre prestativos, fizeram questão de me ajudar em tudo. Quando finalmente assinei o último documento e o meu sobrenome passou a ser oficialmente o sobrenome dele, senti um alívio misturado com uma alegria que eu não experimentava havia muito tempo. Madalena foi a primeira a pegar o Charlon nos braços quando trouxemos ele para casa. Os olhos dela brilharam como nunca antes. Era como se uma luz nova tivesse se acendido dentro dela, e ela sorriu de um jeito que me fez acreditar de novo no poder do amor. Ele é o nosso bebê, ela disse, com a voz cheia de emoção. Vai receber todo o nosso carinho, tudo que a gente tem de bom. Naquele instante, eu soube que a nossa família estava completa, de um jeito que eu nem sabia que era possível. O pequeno Charlon, ou Charlinho, como Manuel Gutenberg começou a chamar ele, virou o centro das nossas vidas. Gutenberg vinha sempre à nossa casa, e o menino já corria para os braços do vovô Manel assim que ele entrava pela porta. Era bonito de ver como o amor tinha uma maneira estranha de costurar tudo, de unir os pedaços soltos da vida. Eu também fazia questão de dar a Charlon tudo que podia. Nunca faltou amor, cuidado e atenção. E sempre que eu olhava para ele, via uma nova esperança, como se ele fosse o símbolo de tudo que tínhamos perdido e encontrado ao mesmo tempo. Manuel, com seu jeito humilde, se emocionava cada vez que via o menino crescendo e se tornando parte da nossa família. Às vezes, no silêncio da noite, quando tudo estava calmo e o mundo parecia em paz, eu refletia sobre o caminho que a vida tomou. As perdas que nos marcaram, as vitórias inesperadas, as batalhas que vencemos. A vida tem um jeito estranho de nos dar o que precisamos, mesmo quando a gente acha que já perdeu tudo. E nessa caminhada, eu aprendi que o perdão é caro, custa pra gente, machuca, mas é o único caminho que nos liberta de verdade. Olhar para Charlon, ver o carinho entre ele e Madalena, saber que Gutenberg agora faz parte da nossa família, me fez acreditar que, no fim das contas, o amor sempre vence. Ele encontra um jeito de curar as feridas, de transformar o que era dor em algo maior, algo bonito. Eu sou Carlos Barbosa. Essa é a minha história. Eu lhe agradeço demais por ter ficado até aqui para conhecer todo o meu testemunho. Eu também te convido a se inscrever no canal e conhecer muitos outros testemunhos como o meu. Então, até mais ver.